Todo mundo já postou alguma coisa na internet achando que tá arrasando, que vai viralizar, ao menos entre os amigos, porque tá se achando engraçadão. E não, só tá fazendo merda. Ainda mais quando uma pessoa tenta zoar alguém no sentido de humilhar a pessoa, sabe? Usar a desgraça, situação ruim que alguém tá passando pra fazer graça, achando que todo mundo vai rir com ela, sabe? Rir da cara da vítima e concordar com ela, mas não, no final ela acaba passando vergonha. E eu acho que esse é o caso do que aconteceu. Tem essa mulher que é dona de um negócio que parece que tá começando agora e já tá acabando, porque não tem como ela reverter essa imagem, porque todo mundo ficou sabendo da empresa dela. Por isso, foi a primeira impressão. E como é que quebra a primeira impressão assim? Dá pra ver que ela tava se esforçando, ela tava fazendo divulgações, promoções, sabe? Tentando fazer uma empresa acontecer durante uma pandemia. E assim, ela chegou até a usar a Carol Conká pra tentar divulgar, sabe, fazer promoção com a Carol Conká. Um monte de empresa fez isso. E assim, eu não gosto da Carol Conká. Desde sempre. Eu vi o que aconteceu, eu vi uns clipes lá que aconteceu no BBB, o comportamento tóxico dela. E pra mim, parece que aconteceu com essa mulher da açaí, sabe? De tipo, parecia que ela tava pegando as pessoas e botando as pessoas em situações muito tóxicas, achando que tá arrasando, achando que as pessoas vão falar dela e vão rir da pessoa na situação. Ao meu ver, na minha opinião, porque eu não sei a real intenção dessas pessoas, deixar isso bem claro, eu não sei o que se passa na cabeça dessas pessoas, mas essa é a impressão que dá. O clássico lacrou, sabe? Usar alguém pra lacrar em cima, pra meio que tentar viralizar e meio que reverte, porque às vezes as pessoas sentem que tem algo errado acontecendo. Mas eu acho assim muito errado a empresa usar o cancelamento de alguém pra fazer promoção ou divulgação, sabe? É muito antiprofissional você usar uma situação dessa, você querer ganhar, lucrar em cima da desgraça das outras pessoas. Mesmo que a Carol aceitou por liberdade pra participar do programa, ela fez as coisas por ela mesma, ninguém forçou nem nada, ela foi lá e fez. E isso ela fez dentro de um programa que todo mundo sabe, que tem uma audiência massiva, que tá todo mundo assistindo. A exposição é enorme, você sabe disso, você sabe que, né? E ela foi lá e fez merda na frente de todo mundo. Quebrou limites pessoais, foi egoísta, egocêntrica, sabe? Ela literalmente personificou o narcisismo pra todo mundo ver. Então meio que ela abraçou as consequências, mesmo que, sei lá, ninguém consegue prever como é que as pessoas vão reagir. Mas no momento que você vai lá diretamente, sabe, até a pessoa, e aí você vai lá e você humilha, você coloca a pessoa numa situação ruim, na frente de todo mundo, você abraça as consequências, assim. Por essa situação de você não saber como que as pessoas vão reagir. Cada pessoa reage da sua forma a situação. Alguém vai perceber alguma coisa. Você tá entendendo o que eu tô tentando dizer? Tipo, ela plantou e colheu. Nem pensou na pessoa, né? Nem pensou em como a pessoa devia estar se sentindo. Porque certeza que ninguém quer passar pelo que essas duas fizeram, as pessoas em volta delas passarem. Só se arrependem depois que tá todo mundo criticando. Uma coisa é você, como pessoa, criticar uma outra pessoa, sabe? O ato que a pessoa fez, a situação que a pessoa causou. Mas outra coisa é você, como empresa, e você, em nome da sua empresa, usar a desgraça que uma pessoa tá passando pra fazer promoção. E além disso, você ainda cometer a mesma coisa no futuro. Olha só, aí o garotinho falou assim, é a Giza, o açaí dela é um lixo. Só que a Fernanda, ela ouviu, né? Aí beleza. Aí a Fernanda falou, mãe, o garotinho veio e falou mal da senhora. Aí eu falei, tá bom. Aí eu saí, aí fui e falei assim pra ele, quem foi que falou mal de mim aí? Aí os meninos, foi ele. Aí apontou, né? Caguetado o garoto, né? Beleza. Falei pra ele assim, você falou mal de mim? Ele não gosta do teu açaí. Eu falei, o problema é seu. O garotinho deve ter 7 anos, 8 anos. Problema, discuti com ele. Falei pra ele assim, você não gosta do meu açaí? Não, ele não. Seu açaí aguarda. Eu falei, que bom, meu amor, porque sobra mais açaí pra mais gente comprar. Você tá falando mal do meu açaí? Ele tô. Eu falei, tá bom. Chamei os outros 3, falei assim, como é que vocês gostam do açaí que eu vou trazer assim agora pra todos vocês e vocês não dão pra ele? Coração? Levei pro coração. Levei pro coração. Mas agora sabe o que? Olha, eu tô com um monte de coisa pra fazer, mas eu tô chegando aqui na loja porque eu vou levar 3 açaí. E o quarto que falou mal do meu açaí, ele vai ficar olhando, olha, tá mó calor. Vingativa eu? Não. Se eu discutir com uma criança? Também não, mas eu vou mostrar pra ele que eu... Vai ficar olhando, ó, trouxe separadinho. Cadê a cara dele? Cadê a cara dele? Ó, comem tudo, não dá pra ele. Porque o açaí do açaí é aguado. Não é? Não é? Deixa ele agora. Ó, cheque. Correr de porrada. Eu não vou fazer isso se você vai na tua casa, eu vou perder minha razão. Mas olha, vou te dar um aviso. Não chega perto do meu neto, tá? Não chega perto
Eu acabo com a tua raça. Eu já pedi desculpa à família, eu pedi perdão pela brincadeira de mau gosto. No momento as crianças se divertiram, e eu também, mas eu entendo que muita gente que viu de fora não entendeu dessa forma. Eu tenho filhos e eu também me coloco no lugar de mãe. Eu, como mãe, não gostaria que fizessem nem que se fosse brincadeira com eles. Então, assim... Porque vocês viram o que aconteceu, né? Essa mulher ficou sabendo que uma criança não gostou do produto dela. Qualquer pessoa faria ou duas coisas. Ou ela ignoraria, porque ninguém é obrigado a gostar. Porque ninguém é obrigado a agradar ninguém também, sabe? E se ela tem clientes, se ela tem pessoas que compram, que gostam do produto dela, ela tem que se focar nas pessoas que gostam das coisas dela. E não ir atrás das pessoas que não gostam, porque não é cliente dela. Ou se ela realmente se importa com a opinião dessa criança aleatória, se ela realmente se importasse mesmo, que ela fosse até a criança e perguntasse por que ela não gostou. Se tá muito aguada, sei lá, faz uma versão mais forte, eu não sei como funciona essa aí, eu nem sei porque as pessoas comem isso. Sei lá, aproveitasse a oportunidade para tentar melhorar o produto ou fazer uma versão que abrace gostos diferentes. Mas aí ela escolheu uma terceira opção que eu não sei quem em sã consciência faria isso, que foi até o moleque humilhar esse menino e postar na internet para todo mundo ver. Pra mim isso soou como aquela coisa de querer lacrar em cima de alguém, fazer a pessoa ficar numa situação ruim, querer humilhar a pessoa. Porque todo mundo, vocês todos sabem que é meio que modinha na internet essa coisa de eu vou tirar satisfação com a pessoa que falou mal do meu trabalho, porque eu me esforço tanto pra fazer isso e de repente chega uma pessoa e acha que tem direito de criticar. Sim, as pessoas têm direito de criticar. Eu sempre falo de que as pessoas não são obrigadas a gostarem de nada. No momento que você abre o produto assim, para as pessoas irem lá livremente experimentar e tal, as pessoas vão ter a voz dela de, sei lá, dizer que não gosta e contar para outras pessoas que não gostam por isso ou por aquilo. Ainda mais uma criança, e criança é assim, criança não... Como explicar? Nem toda criança tem aquela educação, sabe? Aquelas crianças delicadas, bonitinhas assim, que, nossa senhora... Nem toda criança é desse jeito. A maior parte das crianças são o quê? Você sabe, né? Elas não sabem se expressar. Elas acabam sendo muito dramáticas, acabam, sei lá, fazendo merda porque ninguém nasce sabendo de como o mundo funciona, sabe? Elas não nascem com autocrítica, autoconsciência, a consciência do mundo em volta delas, sabendo que, sei lá, a forma que você agir pode incomodar alguém. Elas não nascem sabendo disso. Elas estão aprendendo a lidar com o mundo agora, estão conhecendo esse mundo agora, lidar com eles, lidar com as pessoas em volta deles, aprender o que são pessoas, sabe? Como funcionam as coisas. Então crianças falam merda, elas fazem merda. E às vezes elas acabam fazendo isso porque elas veem os adultos fazendo e elas acabam fazendo também sem saber, mas sabe? Sem maldade. Simplesmente porque elas não sabem o que elas estão fazendo. E ela, essa senhora da açaí, como mãe, ela deveria saber disso melhor do que eu, que não tenho filho. Esse menininho falou que o açaí era aguado entre os amiguinhos dele e aí a parente dela ouviu e levou pra mãe. Tipo... Tá, você escuta que uns meninos, uns moleques aleatórios criticou o produto, acho que é mãe, sei lá, a parente dela. E você leva até a pessoa como se fosse algo relevante o que umas crianças estão falando. E aí, de novo, essa mulher resolveu lacrar e levar pro mundo, né? Porque todo mundo... Isso é básico, né? Se você posta alguma coisa na internet, você quer que as pessoas vejam. Mas enfim, tipo, voltando assim, tem muita coisa errada acontecendo em tão pouco tempo de vídeo. A primeira coisa que eu vejo é a questão de repreender uma criança que não é sua dessa forma tão brusca, tão... Porque, assim, as únicas reais autoridades que uma criança tem são os pais. Se a criança faz algo que te incomoda, que te ofende, você tem que ir até os pais dela e conversar com os pais dela. E os pais, entre família, devem resolver o que fazer com a criança, sabe? Como conversar ou se, sei lá, se isso realmente é um problema, entende? Não você, entende? E, tipo, é assim, essa questão de os pais. Porque até pai tem limite em dar punição pros filhos. Até pai tem limite. Imagina um estranho que não faz parte da vida dessa criança. É que, assim, é muito doente a ideia de uma criança ter na cabeça de que qualquer estranho que viu ela na rua, que viu ela fazendo ou dizendo alguma coisa, tem direito de punir ela por causa de regras pessoais. Imagina
não sei se você conhece alguma criança extremamente introvertida, extremamente assustada, sabe? De fazer qualquer coisa, com medo de que alguém possa ir até ela e punir ela. Porque qualquer coisa que ela fez, sabe? Por causa que na cabeça dela, só porque aquela outra pessoa é um adulto, ela vai estar na razão de punir ela. Porque a pessoa é adulta, é maior do que ela, e ela não é um nada, e ela tem que ouvir, tipo... É tóxico essa ideia, sabe? Não só por essa questão de que a criança vai ficar toda cagada, toda medrosa, com medo de viver, com medo de arriscar, fazer as coisas, com medo de qualquer estranho estar na sua razão de punir ela, mas também porque se começar a acontecer coisas erradas com essa criança, ela simplesmente não vai reagir, porque é um adulto fazendo isso, sabe? Ela é a criança, aquilo ali é o adulto, então o adulto tem razão. Porque, sei lá, nas regras pessoais, baseado nas regras pessoais desse adulto, o adulto tem razão de fazer o que quiser com ela. Tipo, eu sei que pode parecer dramático, pode parecer, sei lá, mas pra mim isso é real, pra mim isso é o efeito dominó. Por isso que o certo é você ir até os pais da criança. E os pais têm esse poder de conversar com a criança e de entender, sabe, se for cabível de punição, punir a criança por causa disso. Ou se, sei lá, tipo, se fosse realmente um caso sério e você conversar com os pais não fizerem nada, que você, sei lá, por que existe o conselho tutelar? Você vai lá e faz uma denúncia. Se isso fosse um caso relevante, se isso fosse realmente alguma coisa séria, porque imagina fazer uma denúncia de uma criança porque ela disse mal do seu produto, do seu açaí. Imagina ligar lá pro conselho tutelar e falar, olha, aquela criança ali falou que meu açaí é aguado e os pais não fizeram nada. Mas assim, se a mágoa fosse realmente tão grande, se ela realmente achasse que fosse importante tirar satisfação com uma criança, tá, que ela fosse, mas que conversasse com ele, se expressasse seus sentimentos pra ele. Eu sei que isso parece brega, sei que certas coisas que eu falo parecem dramática, mas pra mim faz sentido, porque, tipo, era só ela ir até lá, até de carro, até ela, nossa, imaginei de carro, procurar uma criança que fala uma... Mas enfim, foi de carro até lá, descesse do carro e sentasse perto da criança, porque não acho legal você falar de pé com a criança enquanto a criança está sentada, porque isso dá um ângulo assustador pra criança. Tipo, você já é maior, você já é uma mamute enorme, você ainda, entende? Acho que você tem que sentar do ladinho da criança, ficar na mesma altura e, sei lá, falasse tipo, olha, você disse alguma coisa que me magoou, as suas palavras que você usou me magoaram, entende? O que você disse não foi bonito, não foi legal. Você realmente queria me magoar? Essa é uma pergunta boa. Pergunta pra uma criança. Você realmente queria me magoar? Você realmente queria dizer isso? Você realmente queria me chatear? Eu sei que parece meio bobo, mas funciona. Porque é assim, toda criança... Porque você pode achar que não, mas crianças têm emocionais, ainda mais emocional pra destruir. Toda criança passou por uma situação onde, sei lá, um amiguinho do nada disse que não gostou da cara dela. E ela com certeza chorou, ela com certeza se sentiu mal por isso. Foi até a mãe chorar, essas coisas, sabe? Então ela sabe o que é, tipo, palavras podem machucar. E se você chegar numa criança e falar, olha, você fez isso comigo, você falou coisas que me machucaram, a criança vai entender, porque ela vai ligar os pontos e vai se sentir mal, sim. Só se a criança for uma sociopata, mas não é o caso. Mas não, ela vai lá, ela repreende o menino e ela humilha ele na frente dos outros amiguinhos, sabe? Essa coisa assim que eu achei também péssima. Porque ele tava entre amiguinhos e ela fez isso na frente dos amiguinhos dele. E criança é, por natureza, muito mais do que a gente ligada a essa questão de precisar de aceitação social, precisar se sentir parte de um grupo, sabe? Se sentir igual aos amiguinhos. E aí ela pega os produtos dela e dá de graça pra esses amiguinhos. E isso meio que exclui, sabe? Por causa que ela dá um tratamento diferente pros amiguinhos e excluindo ele, deixando ele de lado. Isso meio que destrói, sabe? A confiança que ele tinha com os amigos, mas também destrói a confiança que ele tinha no grupo, sabe? Em relação a ele em relação ao grupo, como pessoa no grupo, entende? E ainda ficou provocando o moleque lá, fazendo ele se sentir, provavelmente, porque eu não sei o que ele sentiu, mas é o que eu me sentiria isso como adulta, mano. E olhando o que as outras crianças já passaram, o que eu já passei na infância, o que eu já ouvi as pessoas falando que passaram situações parecidas na infância, elas sentem esse tipo de coisa. Tipo, a questão ainda de provocar ele, de ficar falando merda pra ele, e ele simplesmente não responde, porque toda essa situação faz a pessoa se sentir rebaixada, sozinha. Porque ele não ia arriscar responder
ela ia apanhar dela porque ela é uma adulta, ela é maior do que ele. Não tinha como ele se proteger numa situação dessa. A não ser que ele fosse sem noção, que ele com certeza ia apanhar de uma mulher que teve capacidade de pegar um carro e procurar uma criança porque falou que tinha água na saída, uma coisa assim. E tem a coisa de expor na internet. Imagina que não tivesse essa questão das pessoas criticarem ela. Imagina que, sei lá, que ela tivesse tido sucesso no que ela fez, na questão de fazer tudo isso com o moleque, expor na internet e ele virar a piada. Agora imagina, tipo, toda criança, ainda mais da faixa de idade dele, tem acesso à internet, tem celular. Infelizmente, né? Mas enfim, toda criança tem. Imagina esse menino aí chorando em casa. Aí ele pega o celular pra poder se distrair, abre o celular e descobre que o mundo todo, que pessoas estranhas estão rindo da cara dele. Como eu disse, eu não sei a real intenção dela, eu não sei o que se passa na cabeça dela, eu não posso afirmar. Mas essa, pra mim, tipo, é isso que eu sinto, tipo, que postou na internet achando que as pessoas riam e achar que ela tá sendo maravilhosa. Só que isso ia colocar ele numa situação de cyberbullying. E esse cyberbullying, ele ia passar pra vida real, com certeza. Tipo, não só ele não ia ter como descansar, sabe? Se distrair na internet. E com certeza os colegas dele iam ficar sabendo disso e ele ia começar a passar a sofrer bullying na vida real. Então não só a gente ia ter a situação de tudo que aconteceu, e eu ainda penso que ele vai sofrer bullying de qualquer forma. Por causa que ela expôs ele. Mesmo que tenha tido essa reviravolta, que agora ela que tá sendo vítima de piada e de crítica. Vocês sabem como crianças são, como são a natureza dos pré-adolescentes hoje em dia. Eu realmente tô preocupada com esse menino, por causa que não é normal, não é saudável uma criança ser exposta dessa forma. E eu fico me perguntando o que vai acontecer com ele nos próximos dias. Eu sei que ele tá ganhando muito presente, que ele tá ganhando bastante atenção boa na internet, mas e a escola? E a vida dele a partir de agora? Entende? Tipo, fechando esse círculo, né? Inverteu na internet, ela tá sofrendo aquilo que a Carol Conká passou. Que, ironicamente, né, a empresa dela usou a situação. Não tem como ter pena dela. A situação que ela causou tá acontecendo com ela, não tem como ter pena dela. A única coisa, sabe, as únicas pessoas que eu tenho pena agora é a questão da empresa dela. Porque, assim, ela tá correndo um risco muito sério. Ou de fechar temporariamente uma empresa, ou de simplesmente essa empresa acabar. Porque ela se marcou, sabe, ela se expôs, isso acabou indo pro mundo todo. Se piorar a situação, ela pode acabar indo em noticiários, ir pra televisão, que tem, tipo, um alcance maior do que isso. E, então, sabe, ela destruiu uma empresa no meio de uma pandemia, sabe? Isso não só vai atingir ela, como vai atingir a família dela, como vai atingir as pessoas que trabalhavam com ela e vai atingir a família dessas pessoas no meio de uma pandemia. Isso pode causar pessoas passarem fome, passarem dificuldades péssimas por causa de uma coisa que ela causou, uma situação que ela causou. Não tem como defender, porque eu não sei a mente dessa mulher, não sei as intenções dela, dizendo de novo, eu não sei quem essa pessoa é, o que se passa no coração e na cabeça dela, não sei como foi a formação dela como adulto, se ela não tem ideia de limite, por isso que ela fez essa coisa, mas ela é uma adulta que tem acesso à internet, que por ter uma empresa que ela divulgava a internet, ela sabe como a internet funciona, ela sabe, ela postou isso nos stories e ela sabe que aquilo ali fica destacado pra todo mundo ver. Ela sabia que as pessoas estranhas iam ver, sabe? Tipo, não tem como você negar que você tava procurando uma coisa, que você tava procurando um certo tipo de consequência. De novo, as pessoas postam coisas na internet porque querem que as pessoas vejam. Independente de você não querer um certo resultado, que eu me pergunto qual resultado ela não queria, se era resultado do menino passar situação ruim ou se ela ser a vítima nova da situação. Mas não tem como negar que alguém ia sair prejudicado e no final acabou sendo ela. Então, como eu disse sobre a questão, só de você ir provocar a situação, você abraça qualquer tipo de consequência que aquilo tenha. Porque, de novo, que nem as outras empresas fazem, não é só ela ter ido, sabe? Ela não foi só como pessoa, ela mostrou o produto dela, ela foi como empresa. Foi a voz da empresa fazer essa situação, ela enterrou todo mundo junto. E ela acabou se imortalizando na internet, porque muitas pessoas conheceram ela por causa disso. Se imortalizou numa situação péssima, mas só dizendo, eu não
Não ataquem ela, não vale a pena atacar ela. Já o que aconteceu com ela, já sabe, já deu. Não vão atrás dela, deixa a situação morrer. Deixa ela cair no esquecimento. Acho que a melhor coisa que pode acontecer com todo mundo é toda essa situação cair no esquecimento, inclusive o menino, sabe? Todo mundo esquecer do que aconteceu. A única pessoa que não deve esquecer o que aconteceu é ela. Sabe? Sempre lembrar disso e tentar melhorar como pessoa. Ainda mais ela como mãe. Porque certeza que não só ela não gostaria que isso acontecesse com ela como pessoa, como ela também não gostaria que acontecesse com os filhos dela. E acabei de perceber que eu esqueci as minhas orelhinhas.